majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória. Olá, espero que estejam todos bem. Vim aqui deixar mais um vídeo de reflexão para gente, para essa semana. O texto que eu queria ler hoje está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 23. Diz assim: Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: O Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e os ataque perto dos álamos. O tema que eu queria que a gente pensasse um pouco com esse texto é sobre direção. A gente vê nesse texto que Davi, por 2 vezes, antes de tomar uma decisão, pede direção a Deus. Ele podia ter atacado os filisteus, ter entrado em batalha com os filisteus, pelas suas próprias estratégias de guerra, com o seu próprio domínio sobre o exército. Ele podia ter tanto atacado quanto esperado, enfim, ele podia ter tomado a decisão de acordo com a sua estratégia própria de guerra, mas não foi isso que ele fez. Primeiro, ele se refugia numa fortaleza e vai buscar a direção de Deus, perguntando a Deus se era realmente para ele atacar os filisteus e entrar em guerra com ele. Deus responde que sim, ele vai, entra em guerra com os filisteus, os destrói e novamente ele tem a oportunidade de atacar os filisteus. Na segunda vez, eu acho que mais tentado ainda, ele poderia ter ficado em atacar os filisteus sem consultar a Deus, pois ele já tinha vencido a primeira batalha. Mas o que ele faz novamente? Pedir direção para Deus. E Deus vai e passa, inclusive, a estratégia a qual ele deveria usar para derrotar os filisteus. Muitas vezes a gente se encontra em dúvidas, em situações difíceis, sem saber o que fazer, sem saber qual direção tomar na nossa vida. E esse exemplo de Davi serve para a gente aplicar nessas circunstâncias. Quando a gente estiver com dúvida de alguma coisa, com alguma incerteza, ou até mesmo se a gente tiver que tomar uma decisão que a gente acha que é a correta, porém não tem certeza, a gente precisa pedir a orientação para Deus, que Ele com certeza vai nos orientar, assim como Ele orientou Davi. A oração pedindo direção para Deus demonstra uma série de características na nossa vida. Demonstra humildade, demonstra submissão, demonstra dependência de Deus. E tudo isso é aquilo que Deus espera que a gente faça como seus servos. Então que a gente possa, antes de decisões, antes de incertezas, no meio das dúvidas, sempre estar consultando a Deus, que com certeza Ele nos guiará pelo caminho que vai ser melhor para a gente, mesmo que aquilo não seja o que a gente esteja esperando para aquele momento. Que Deus possa abençoar todos vocês.